bem-vindos a novo tutorial de vídeo. Hoje vamos aprender a jogar Aqua, um incrível jogo familiar com uma belíssima presença em cima da mesa e cujas formas de pontuar podem ir sendo adicionadas a cada nova partida. Dentro da caixa de Aqua, estes são os componentes que encontramos. Temos os manuais do jogo, entre os quais um deles na língua portuguesa, diversas pranchas com material de cartão por destacar e depois temos algo mais para montarmos um insert com todo o rigor para o nosso Aqua. Além disto, temos um bloco de pontuação com folhas de dupla face que nos vai dar enorme jeito quando terminar a nossa partida. Já temos pronto a jogar uma partida de Aqua, mas antes de vermos como se joga, vamos conhecer os diferentes componentes. Entretanto, dizemos também que já está totalmente preparado o pequeno insert para a nossa caixa, que além de permitir separar os componentes em compartimentos, também tem a referência no fundo da caixa a que tipo de componentes são para preencher cada um destes espaços. A Aqua está cheio de detalhes. Um outro detalhe é o verso da tampa, que habitualmente é simplesmente cartão, e em Aqua tem estas decorações que nos apetece desde logo começar a jogar. Ora, Aqua é um jogo que dá para 1 a 4 jogadores, tem modo solitário, não vamos falar dele neste tutorial, mas no manual tem diferentes formas de jogar, até muito detalhadas, para partidas usadas apenas por um jogador. Para jogar a 2, a 3 ou a 4, nós vamos ter um setup mais ou menos parecido com isto, em que potencialmente vamos retirar alguns dos componentes. Não é o nosso caso, estamos com mesa cheia, 4 jogadores, e portanto já foi dada uma peça inicial a cada um dos jogadores. Esta peça inicial tem também uma referência de quantas das peças de coral devem ser retiradas de acordo com o número dos jogadores. No nosso caso, isso vai ser apenas uma única peça, mas com outro número de jogadores seria retirada uma outra quantidade. As peças de coral são estas que aqui estão, portanto, esse é o verso destas peças, e elas vão ser a parte principal do jogo. Não é bem aquilo que nos importa mais, porque não é o que nos dá pontos, mas é a base para tudo isso. Portanto, nós vamos chegar aqui, tiramos uma peça e colocamos no espaço respectivo da caixa, porque vamos simular a tal partida a 4 jogadores. Cada jogador já tem, então, uma peça inicial. Depois, o que é que nós vamos precisar? Vamos precisar de peças de coral que vão ser dispostas na mesa em quantidade superior ao número de jogadores em apenas uma unidade. Ou seja, vamos jogar a 4, precisamos de 5. 1, 2, 3, 4, 5, já cá está. Depois temos o caracol marinho. Este caracol é o marcador de primeiro jogador, podemos ser nós, portanto, ele pode ficar aqui. E nós vamos querer estas peças de coral para ganhar pontos, claro está. Os pontos vão ser ganhos através de animais de pequeno porte, animais de grande porte, potencialmente recifes, é facultativa essa regra, e depois também pelos ecossistemas, que são igualmente facultativos, e mesmo assim, dentro desse nível, quando queremos jogar com eles, há sugestão para a primeira partida, que são exatamente estes que estão aqui, a primeira partida já utilizando os ecossistemas. Estes têm esta pequena estrela, e além disso, eles também estão numerados de 1 a 6, neste caso de 1 a 6, e, portanto, são fáceis de distinguir de todos os demais. Eles têm outros números, têm também duas variantes, está as variantes daqueles que são no global e aqueles que são no espaço mais confinado, e, portanto, nós vamos ter duas variedades que podemos ou não utilizar e, com partidas mais à frente, podemos simplesmente misturá-las e tirar aleatoriamente. Além disso, também devemos aleatoriamente atribuir um animal de pequeno porte a cada ecossistema. Há duas variedades, as que dão 2 pontos e as que dão 3. Neste caso, elas saíram sequenciais aqui em termos de arrumação. Não é necessário que assim seja. Temos também os animais de grande porte, que são estes. Jogar a 4 jogadores, todos eles entram em jogo. A jogar a 3 ou a 2, deve-se retirar o que tem pontos intermédios e que tem este sinal aqui a vermelho com este rabo de baleia, chamemos assim, para que seja mais facilmente assinalável qual é a peça que devemos retirar. Aqui há um pequeno componente de corrida, coisa que não há nos animais de pequeno porte, portanto toda esta pilha tem exatamente o mesmo valor, são sempre peixes a valer em 3, neste caso até são cavalos marinhos, aqui são estrelas do mar, depois temos ali as medusas, as navalheiras, os peixes-palhaço e as tartarugas. Aqui temos animais de grande porte, como o tubarão, o polvo, o golfinho, por aí afora. E estes animais de grande porte, eles têm diferentes valores, como vos dizia há pouco.
Estes valores são o efeito corrida do jogo, porque a primeira pessoa a ter direito a colocar este vai ganhar mais pontos do que a segunda, que a terceira, e a mesma coisa acontece nos outros animais. Como é que isto se vai verificar? É necessário que haja uma base com um formato equivalente, portanto, neste caso, para este, que é o mais complexo, porque é o que proporciona mais pontos, precisaríamos de ter uma base com 4 animais. Isto é fácil de ver. Portanto, se fizéssemos algo como isto no nosso jogo, portanto, aqui na nossa área, mais tarde poderíamos então colocar este animal de grande porte em cima. Ele não anula os pontos do de baixo, mas é necessário que todos os animais de pequeno porte que o de grande porte vai cobrir sejam distintos. Ou seja, se tivéssemos aqui simplesmente, em vez desta navalheira, um outro cavalo marinho, já não poderíamos utilizar, portanto, para beneficiar destes 15 pontos. Poderíamos, claro, ajustar a estrutura de alguma maneira. Uma vez posto no nosso jogo, está posto definitivamente, mas lá porque temos esta estrutura, não somos obrigados desde logo a colocar ali um animal e mais tarde, potencialmente, vamos imaginar que acabaríamos de fazer isto na mesma com a navalheira ou até com o peixe-palhaço ou neste mesmo sítio, aí sim poderíamos pôr aqui o marcador que vale mais pontos. Portanto, isto não vale a pena esperar por este, porque este se é o que dá mais pontos assim que queremos fazer. Como é que vamos conseguir isto? Muito fácil. Através das peças de coral, nós vamos ter que criar hexágonos com 3 símbolos da mesma cor, 3 símbolos iguais. Ou seja, vamos imaginar, neste caso, como aqui temos, ver se há aqui alguma jogada muito boa, muito óbvia, muito apetitosa. Para o nosso jogo, à partida não. Não temos nenhuma combinação que tenha roxo e vermelho, não temos nenhuma combinação que tenha azul e verde, não temos nenhuma que tenha amarelo e rosa. Portanto, vamos supor que retirávamos esta peça na nossa vez de jogar, porque somos o primeiro jogador, e acabaríamos por a colocar assim. A peça, quando é colocada, tem sempre que fazer contacto com uma face semelhante. Ou seja, neste caso temos rosa com rosa, o amarelo não coincide com o vermelho, mas o rosa com rosa está certo e isto seria aprovado para jogar. Mais tarde, o que é que nós vamos querer fazer? Numa outra jogada, claro que agora escolhiam os outros jogadores, nós vamos querer retirar uma peça que nos permita completar este mesmo hexágono com 3 ícones iguais lá dentro, e agora sim poderíamos pôr, neste caso, um cavalo marinho, porque é o animal correspondente àquela cor. Ou seja, nós não podemos pôr em cima do rosa, colocar azul. Claro que às vezes podia ser vantajoso para podermos colocar a espécie que queremos, mas a regra do jogo é mesmo essa e isso não é permitido. Portanto, é assim que eles vão surgir em cima e depois, por cima dos de pequeno porte, podem surgir os grandes. Ora, vamos voltar à jogabilidade do nosso Aqua e para isso vamos ver, portanto, se nós fôssemos o primeiro jogador, qual era a peça que tirávamos. Já vimos que nenhuma delas é muito vantajosa para nós, não temos a combinação perfeita, lá está, repito, não há roxo com vermelho, não há azul com verde e não há amarelo com rosa. Podemos até nos queixar já da sorte, mas Aqua é mesmo isto. Portanto, escolhíamos uma peça e passávamos a vez ao jogador seguinte, depois o jogador seguinte continuava a escolher e até que o último jogador ainda tem escolha, porque como vimos no início, há sempre mais uma peça do que o número de jogadores. No entanto, a Aqua tem aqui uma forma muito interessante de nos salvaguardarmos para situações como esta, ou seja, nós éramos o primeiro jogador, estávamos todos entusiasmados que íamos ter uma primeira boa escolha e neste caso o jogo não nos proporcionou nada mesmo muito interessante para colocar no nosso jogo e nós podemos fazer uma coisa muito interessante, que é dizer, nesse caso queremos manter o caracol e ao querermos manter o caracol, nós vamos ser o primeiro jogador na próxima ronda. Ou seja, depois de abastecidas as peças, quando forem retiradas 4, há uma que fica, ela continua e mais 4 vão chegar, portanto, da pilha das peças de coral. Nesse caso, nós vamos voltar a ser o primeiro jogador. Mas agora vamos simular outra vez para vermos como é que poderia circular este primeiro jogador e vamos ver aqui que mesmo connosco a tirar uma peça, imaginem que retirávamos esta, por exemplo, e agora era a vez do jogador seguinte. O jogador seguinte podia também ele optar por não tirar e guardar o caracol e ser ele o primeiro jogador na ronda seguinte. Não seria tão grave se ele tivesse alguma coisa interessante para jogar, e por acaso tem. E tem porquê? Porque, olhando a esta peça, vemos que ele consegue desenvolver aqui 2 espaços de coral muito bem, um ao lado do outro, e já fica praticamente com um sítio verde pronto a fechar e um sítio roxo pronto a fechar. Portanto, aquela peça era muito interessante, duvido que aquele jogador fosse passar, vamos acreditar que aquele jogador seguia, tirava a peça
e agora era a vez do jogador seguinte. Ora, o jogador seguinte, roxo com amarelo não tem, nem sequer há roxo, rosa com verde não tem, vermelho com azul tem e na posição certa, porque se aqui fosse vermelho e ali azul, não era tão vantajoso. Mas claro, ele vai tirar esta peça para jogar e agora é a vez daquele jogador. E aquele jogador vai olhar ao que está na mesa e vai escolher, porque a ele não lhe interessa nada passar, porque ele, aconteça o que acontecer, já vai ter o caracol e, portanto, vai ser o primeiro jogador na ronda seguinte. Olhando ao jogo, amarelo e azul é excelente, ele não se importa nada, ficou a peça que ele mais queria e, portanto, retira esta peça, coloca no seu jogo, desenvolve desde já ali duas belíssimas áreas de coral, prontas para, com apenas uma peça, receberem em cima os animais de pequeno porte. Terminava a ronda, este jogador ia ser o primeiro jogador, esta peça continua. Vamos agora adicionar ao nosso jogo mais 4 peças, para que fiquemos, uma vez mais, com o número de jogadores mais 1. Portanto, vamos ficar com 5 peças. É a vez deste jogador, o jogador à nossa direita, ele foi o último, vai agora ser primeiro, porque ninguém quis tirar-lhe a vez. Vamos olhar ao jogo dele e vamos ver se há alguma coisa que ele diga assim, esta tem que vir já para mim. Ora, vermelho com rosa não há, roxo com verde não há, e o azul ou o amarelo tanto faz. Ele pode simplesmente dizer, eu mantenho o primeiro jogador. Portanto, neste caso é a nossa vez, amarelo e rosa não há, vermelho e roxo há, até para ambos os lados, muito interessante. À partida é aquela que queremos, até porque se aquele jogador quis reservar o caracol, essa opção já não está na nossa mão e, portanto, beneficiemos daquilo que naturalmente nos foi oferecido, que é sermos o primeiro jogador a escolher, já sem hipótese de optar por passar por essa vez. Joga o outro jogador, será o terceiro jogador a jogar, mas na verdade o segundo a escolher, porque aquele foi o primeiro a jogar e abdicou, portanto ele vai ter a última escolha da mesa. Joga aquele jogador, azul e vermelho não há, amarelo e rosa não há, ele pode optar por fechar já uma área roxa e ele vai querer colocar esta peça assim e neste momento já tem ali hipótese de colocar em cima uma destas estrelas do mar e garantir para si no final do jogo 3 pontos. O jogo continua para aquele jogador, ele era o último a jogar, acabará por não ser o último a escolher. Ele vai analisar as peças, cria uma vermelha para fechar já qualquer coisa, não tem. Quanto muito tem uma azul, amarelo e roxo não tem, rosa e verde ao lado um do outro também não. Portanto, ele pode optar simplesmente por retirar esta peça e colocar desde já uma medusa em cima. Portanto, também já tem 3 pontos. Este jogador é agora sim a vez dele escolher. Portanto, para ele a escolha não tinha assim, uma grande vantagem. Portanto, o que é que ele vai optar por escolher? Ora, verde e amarelo são peças de coral que atraem animais que não dão tantos pontos, enquanto rosa com roxo é muito mais interessante. Portanto, à partida seria esta a escolha deste jogador e ele agora poderia fazer qualquer coisa como isto para ficar já ali com um espaço muito bem construído de roxo, portanto, para levar estrelas do mar em cima. Ficámos com uma peça, o que é que acontecia? Retirávamos mais 4, porque estamos a jogar a 4, em partidas a 3 são sempre adicionadas mais 3, em partidas a 2 mais 2. Portanto, cá está, aquele jogador continuará a ser o primeiro a jogar, uma vez que ele abdicou desse privilégio. E é assim que o jogo vai evoluindo, até que chegamos a uma altura em que já temos a tal caminha de animais pequenos, como esta que tínhamos preparado aqui, e depois então o jogador pode ir buscar a que tem mais pontos, porque é a que mais interesse tem, e acabar por cobrir esses animais. Esses animais, repito, continuam a dar os pontos no final da partida, portanto é muito interessante. E com isto, o jogo vai evoluindo e quando terminarem as peças, quando já não há peças para repor, então estamos a jogar a última ronda. Quando essas forem jogadas, o jogo termina. Quando o jogo termina, vamos fazer os pontos e os pontos são assinalados aqui neste bloco de pontuação. Este bloco de pontuação é muito interessante porque colocamos o nome de cada jogador cá no topo. Aqua é um jogo para 4 jogadores no máximo, portanto tem 4 espaços. E depois cada uma destas linhas vai pontuar de acordo com aquilo que lá está indicado, sendo que, neste caso, nós, dependente do tipo de jogo que estamos a fazer, podemos ou não até vir a utilizar as linhas todas. Ora, a primeira linha é para fazermos os pontos dos animais de grande porte, simplesmente se somam aqueles que tiverem no nosso jogo e já está. A segunda linha, somamos todos os animais de pequeno porte, mesmo os que estão cobertos, ou que foram anteriormente cobertos por animais de grande porte, porque nós removemos. Depois, a terceira linha é para recifes. E os recifes é algo que ainda não vimos, mas que é muito interessante neste jogo. Ou seja, vamos imaginar que nós chegávamos a um ponto em que o jogo ia evoluindo, olhando aqui para o nosso
portanto, o nosso ecossistema e vamos retirar uma peça que nos faça qualquer coisa como isto. Ora, nós fizemos aqui um erro, não vamos conseguir colocar em cima esta estrela do mar que nos dá 3 pontos, mas esse mesmo erro pode até ser um erro voluntário. Isto porquê? Porque quando nós temos uma área de coral que seja composta por pelo menos 4 espaços, que seria o caso aqui, que até já seria 5, mas ser mais do que 4 não traz qualquer vantagem, nós vamos pontuar de novo todos os animais que estejam à volta desse mesmo coral. Como é que isto vai ser? Vamos supor que aqui já tínhamos um cavalo marinho, vamos supor que aqui já tínhamos uma navalheira e vamos supor que aqui também veio a estar um peixe-palhaço. Ora, no final do jogo, o que é que nós vamos conseguir com este Recife? Vamos conseguir 7 pontos. E porquê 7 pontos? Porque se ele não levou em cima um animal pequeno e se é composto, lá está, por pelo menos 4 áreas, ele vai ter direito a pontuar todos os animais que vivem em seu redor. Ou seja, neste caso, 2, 5, 7 pontos adicionais, sendo que se por aqui levasse mais pontos seriam. Além disso, se o Recife ficar também maior, mais longe vai levar e, portanto, mais animais poderá vir a pontuar. Vamos imaginar que isto acabaria por ficar assim. Então agora, se mais tarde viesse a estar aqui um animal azul, claro que tinha que ter toda a área para ser legal colocarmos aquela peça, mas creio que aí em casa é fácil de imaginarem como é que isto aconteceria e, portanto, todos os animais aqui em redor voltavam a pontuar, o que, à partida, será muito mais proveitoso, muito mais estratégico do que simplesmente fazermos aqueles 3 pontos. Ora, não há bela sem senão, portanto, que lá está, tem que haver também algum prejuízo para que possamos ponderar devidamente esta decisão de criar ou não um Recife em vez de colocarmos um animal de pequeno porte. Qual é esse senão? É que, claro, se não colocamos animais, tornamos mais difícil a colocação dos animais grandes e os animais grandes também proporcionam muitos pontos. Vamos simplesmente ver aqui, se colocássemos aqui, imaginemos mais à frente, um peixe palhaço, isto seriam 4, 10, 12 pontos. Claro que uma destas são 15 pontos, além dos próprios pontos que os animais proporcionam. Portanto, há muito a ponderar numa partida de Aqua. E ainda só vimos os 3 primeiros passos da nossa tabela de pontuação, que são também os espaços mais lineares. Inclusivamente, lá está, nas primeiras partidas é recomendado que apenas se usem os animais de grande e de pequeno porte, não sejam utilizados os recifes. Mas os recifes podem ser adicionados, a tal camada que falávamos na abertura deste tutorial. E depois temos os ecossistemas. O que são os ecossistemas? Os ecossistemas são as tais peças e vão estar relacionadas com cada uma das espécies. Estes são os essenciais, há depois os outros que já tínhamos visto e, portanto, vamos ver como é que pontuam estes, de modo a que aí em casa fiquem com mais água na boca em relação ao vosso jogo de Aqua. Vamos ver os ecossistemas. Ora, este é o número 1, portanto é o mais essencial de todos. Ele vai proporcionar um ponto adicional por cada animal que contacte diretamente com cada uma das espécies que se chama a espécie nativa. E, portanto, neste caso, a espécie que pontua para este ecossistema é o cavalo marinho. E o cavalo marinho vai pontuar por todos os animais que estejam em contacto com ele. Neste caso, se no nosso jogo, no final, tivéssemos um cavalo marinho e se ele estivesse a tocar numa navalheira, era um ponto adicional. Mas vamos imaginar que o nosso cavalo marinho acabaria a partida a tocar nestes 4 animais. Aqui já teríamos 4 pontos adicionais. Magia das magias! Se tivéssemos mais cavalos marinhos no nosso jogo, cada um deles iria fazer uma destas pontuações independentemente e depois, no final do jogo, somávamos. Cada uma destas colunas é para somar e assinalávamos aqui em relação ao primeiro dos cartões. E quando digo que é somado, é porque se temos vários animais grandes, também os somamos e colocamos aqui apenas o resultado proveniente dessa soma. Vamos ver aqui o cartão número 2. Este cartão está associado, neste caso, às estrelas do mar. E ele diz que quando nós temos, portanto, animais de grande porte com este formato, nós vamos automaticamente, por cada um deles, ganhar 2 pontos por cada estrela do mar que está no nosso ecossistema. Isto vai dizer-nos que, se por acaso tivermos 2 daqueles animais de grande porte, então cada estrela do mar já nos vai proporcionar 4 pontos adicionais. E o mesmo vai funcionar para cada um dos outros,
com diferentes distribuições de pontos, tornando mais interessante e, claro, mais desafiante quanto maiores forem os animais de grande porte. Foi novo tutorial de vir. Agora já sabe jogar Aqua Biodiversidade nos Oceanos. Um jogo com uma belíssima presença em cima da mesa, uma incrível profundidade estratégica e muitas opções a tomar, não só na preparação da partida, como durante cada uma delas. Se gostaste deste tutorial, comenta, deixa o teu like, partilha o vídeo, subscreve a Devir TV Portugal para não perderes os próximos conteúdos. Enquanto os preparamos para ti, boas gatanas!